Bom dia, gente. Meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro de produtos aqui da Opencad. Desde já, agradecendo aqui a sua presença conosco hoje em mais um webinar, realizado pela Opencad. Aqui comigo também se encontra o Pedro, que vai me ajudar a dar suporte nesse webinar. E este webinar, que trouxe hoje o foco nas principais ferramentas tecnológicas para a automação robótica. Lembrando que se você tem alguma dúvida, curiosidade ou comentário, que queira fazer, sinta-se à vontade de nos enviar pela aba de perguntas que está aí ao lado, ok? E ao final, sobrando um tempo, eu responderei com muito gosto e aquelas que, obviamente, não derem tempo de serem respondidas, eu encaminharei a resposta por e-mail, ok? Comunico também que aqueles que ficarem até o final receberão o certificado de participação exclusivo deste webinar. E olha só, na nossa agenda de hoje, nós vamos conhecer as principais tendências da robótica. Falaremos, das ferramentas tecnológicas oferecidas pela Opencad, em todo esse contexto de automação robótica. Veremos algumas aplicações e exemplos, no software, sem aqui entrar em detalhes técnicos, pois não é esse o nosso foco, ok? E no final, nós mostraremos, um dos cases de sucessos envolvendo essa ferramenta que eu vou comentar aqui com vocês, tá? Que foram utilizadas e vão ser mostradas aqui também. E este webinar, lembrando aqui, ele será gravado e encaminhado para o nosso canal no YouTube. Lá vocês irão encontrar o vídeo segmentado em cada um desses tópicos. Então, se você teve mais curiosidade e quer rever algum desses conteúdos, basta você ir lá no nosso canal no YouTube e checar em cada um desses tópicos e rever o quanto antes, todo o nosso conteúdo. Vamos começar? Eu espero que gostem e aproveitem bastante este webinar. Muito bem, de entrada, nós iremos ver sobre tendências da robótica, ok? E nada mais justo, quando nós estamos aí falando de mercado, falando de indústria, na atualidade, o que mais se fala é essa tal de indústria 4.0. Aliás, esse termo 4.0 se tornou aí vamos dizer, um adesivo de atualização para diversos termos no mercado. Eu aposto que vocês talvez já ouviram falar alguma coisa do tipo ferrovia 4.0, marketing 4.0, vendas 4.0, atendimento 4.0, Mas quando falamos, de indústria, ou seja, a indústria 4.0, nós estamos falando daquilo até que eu já comentei em outros webinars, que é o quê? As Smart Industry ou Smart Factories, que também podem ser chamadas. Ou então, qualquer outra empresa ou setor que queira mais tecnologia embarcada, trazendo aumento de produtividade e de eficiência. E a verdade é que a automação robótica contribui muito para isso, certo? Nos últimos anos, com a introdução da digitalização nas fábricas por causa da indústria 4.0, esse conceito, Smart Factory ou Smart Industry, está sendo incorporado como pode ser visto nesse sistema aqui, de manufatura de uma indústria para otimizar ativos, operações ou até a força de trabalho no chão de fábrica. Usando aqui, por exemplo, o IoT, onde os dados, eles são gerados, dos sensores que estão ambos todos conectados a esse sistema e posteriormente são analisados por meio de inteligência artificial, onde esses dados, em muitos casos, ficam armazenados em nuvens. Com isso, essas tarefas podem ser otimizadas, deixando o fluxo de operações com mais precisão
e menos erro. E ao final, né, muitas das tendências que iremos aqui comentar, que iremos falar aqui hoje, se aplicam, né, não só ao robô em si, mas também ao software que possibilita a otimização do sistema que monitora o processo, né? Isso permitirá não só a otimização das operações, né, de todas as tarefas da fábrica, como também otimizando o sistema de operação ou sistema de monitoramento, né, no qual ele está aí conectado com o operador em uma Smart Factory. Toda essa automação, né, aumenta para nós vários quesitos, por exemplo, a segurança, a produção, como eu comentei, a eficiência, né, de toda a empresa ou indústria. Existem diversas tendências, né, que nos levam a situações desse tipo, tá? Em toda essa aplicação digital no chão de fábrica. E olha só, dentro dessas tendências, né, que nós temos aí para esse ano, podemos citar algumas aqui. Temos as parcerias especializadas entre escolas e universidades, né, e educadores com o mercado. E por que isso vai acontecer, né? Isso ajudará, pessoal, a munir os trabalhadores atuais e futuros com as habilidades necessárias para progredir de uma nova era de automação, né? Ou seja, à medida que os robôs se tornam mais comuns em fábricas, né, seja fábricas, armazéns ou outros ambientes, haverá um aumento nas parcerias entre fornecedores de robôs, né, fabricantes, educadores, né, para garantir que as pessoas tenham as habilidades certas para um futuro, para que esse futuro, melhor dizendo, ele seja automatizado. Vejam que aqui, né, a ideia não é que o robô ele substitua o ser humano, né? Mas ainda assim é extremamente necessário a presença do homem ou da mulher no chão de fábrica, né? Como a competência necessária para você monitorar todas as ações robóticas, para você também implementar, para você instalar, né? Toda a presença humana, a meu ver, ela vai sempre ser útil em todas as partes, por mais automação que exista, tá? Lógico, desde que existam todas essas parcerias, né, envolvidas para que a gente trabalhe em conjunto. E outra tendência também está vinculada à alta demanda por robôs, né, que será forte em países que estão buscando o que a gente chama de reshore. Reshore, para quem não sabe, é a volta do negócio que estava em outro país, né? E também pela nearshore, que é a contratação de uma equipe remota que esteja geograficamente próxima da empresa, né? E a verdade, aqui a gente está começando e pescando a ideia da robótica e da automação. A verdade é que esses serviços robóticos são uma boa opção para solucionar essa longevidade de serviço. E claro, né, cada vez mais a inteligência artificial somada com o IoT, que é a internet das coisas, e mais outras tecnologias, né, autônomas, né, estão tornando os robôs mais fáceis de usar, né, mais acessíveis a expandir, né, esse número de tarefas que você pode fazer com eles, né, permitindo que eles assumam, vamos dizer, qualquer atividade nos mais diversos setores, como se tem, né, nessa imagem aqui ao lado. Bom, e quais seriam as consequências disso? A primeira delas, né, é o aumento da velocidade, né, nos processos industriais. Temos também o aumento, né, querendo ou não, todo esse aumento de velocidade ele vai trazer essa maior eficiência, como a gente está comentando aqui. Esse aumento na colaboração entre homem e máquina, né, a instalação e a manutenção, como eu comentei, né, dos dispositivos no ambiente industrial, necessita de um profissional qualificado, né? E esse profissional qualificado, ele tem que passar por treinamentos, ele tem que passar por cursos,
E quem vai fornecer isso são as universidades, são os institutos de pesquisa, institutos tecnológicos, né? Querendo ou não, você tem que ter essa demanda do outro lado para cumprir a demanda do chão de fábrica, né? E temos também, né, maior uso de robôs colaborativos, que, por exemplo, né, os robôs que focam nas chamadas DDDs, que é Do, Dirty and Dangerous, ou seja, que são aquelas tarefas monótonas, as tarefas sujas, né, e ao mesmo tempo tarefas perigosas, né? Você não precisa pôr um humano lá, né? Você tem que utilizar robôs para fazer aquela manutenção, aquele tipo de exercício, aquele tipo de serviço, mas desde que o robô, né, atue na parte mais grosseira, né? Porque você não precisa de um humano para aquilo. O humano precisa controlar esse robô, se for o caso, por exemplo, né? O humano pode ajudar na manutenção desse robô, né? Enfim. E não só essas são as consequências, né, desse avanço, mas outros termos surgem para que a gente, de certa forma, crie um conceito, né, muito importante nessa indústria 4.0, em busca, né, do que a gente chama de transformação digital e mais automatização de processos. E esse termo, né, que está aquecido, que é muito utilizado, e inclusive até já falei em outros webinars, é o RPA, né? Muito utilizado pelas empresas, indústrias, e que nós vamos estar abordando aqui também nesse webinar. RPA, para quem não sabe, é esse termo do momento, né, para automação robótica de processos, e ele pode ser entendido como o quê? Como uma aplicação tecnológica que visa você automatizar processos corporativos, né? Com o uso de quê? De ferramentas estruturadas capazes de realizar determinadas tarefas. Ou seja, uma empresa que utiliza a tecnologia como um software de RPA, né? Ela é capaz de processar transações, manipular dados, comunicar-se com diversos sistemas industriais, né? Ou mesmo disparar mensagens, respostas, e-mails de maneira autônoma para que você tenha uma intervenção necessária em determinado assunto, né, para determinado serviço, tá? E o RPA, como é que ele funciona, né? O RPA funciona com softwares ou robôs, tá? Só para vocês entenderem um pouco, o RPA é aquela, redefinindo um pouco aqui melhor, né, é aquela ação que é aplicada normalmente no front-end dos códigos, tá? Para não alterar a essência do back-end, né? Na verdade, o RPA ele vai executar comandos nas superfícies mais próximas do usuário de maneira 100% automatizada. Quase isso. Quando eu falo em softwares, nós podemos citar uma ação robótica em um CRM, por exemplo, né, de alguma empresa, tá? E outra característica também que o RPA tem, né, que existe no RPA, é a intervenção humana, ela não é necessária, tá? A entrada de dados, né, a análise e até a sua implementação imediata, ela é feita pelo software ou pelo robô, tá? Quando eu digo robô, pessoal, entendam também que esse robô ele pode ser um dispositivo, ele pode ser um aplicativo, né, que faz as coisas sozinho. Isso, querendo ou não, é uma maneira de você automatizar também diversas coisas, né? O objetivo é o quê? É tornar a execução mais otimizada e independente possível, né? E tá bom, mas se o objetivo é isso, o que a gente ganha com isso, né? Bom, aqui eu listei alguns dos benefícios, né? Existem vários outros, mas eu vou citar aqui os principais. Dentre eles, olha só, temos a otimização da produtividade, né? Essa é uma das principais vantagens, né, eu diria, da adoção do RPA, que é todo esse aumento da produtividade, né, traçado aí como objetivo de várias empresas. Temos maior
precisão e a constância que melhora a qualidade nas empresas, nas entregas de serviços e produtos, tá? Temos também a redução de erros, né? Óbvio, né? Toda a execução programada e definida precocemente com base em dados, né, de fontes seguras, você tem a garantia de que erros humanos não acontecerão, né? Isso faz parte do processo. Temos também o RPA, ele enxuga muitas necessidades, né, que antes eram necessárias, e a resposta tecnológica é trazer o quê? Menores custos operacionais, né? Você tem a redução de custos aí, ou seja, aquela dinâmica que impacta na receita da empresa, né? Outra vantagem é na integração com outros sistemas. O RPA ele atua de forma a automatizar execuções, né, por fora, né, vamos dizer assim, de sistemas e aplicativos, que é o que possibilita a aplicação de forma geral. Tá? E se vocês pensarem, né, no RPA e nas outras tecnologias que eu comentei, nós estamos agora, já vamos entrar, né, nas ferramentas tecnológicas que eu vou apresentar e que são aquelas que a OpenCAD oferece. Só que antes disso, pessoal, eu gostaria que o Pedro me ajudasse a compartilhar com vocês alguns links, né? E esses links me ajudaram, né, a produzir esse material aqui que até então eu fiz aqui com vocês, que eu gostaria de compartilhar para deixar informações mais completas com vocês, tá bom? O Pedro vai compartilhar aí no chat com vocês esses links, onde vocês irão encontrar mais detalhes, mais informações sobre tudo isso que a gente comentou até aqui, ok? E como eu falei, quais são, né, essas ferramentas tecnológicas que a OpenCAD oferece? A OpenCAD, você sabe, a gente é representante da Method e eles têm ferramentas específicas para cada setor industrial, né? Ou então para cada nicho específico, né, que a gente pode estar trazendo e comentando aqui. Então tem ferramentas específicas para o setor aéreo, para a ferrovia, para o automotivo, para a eletrônica, né? Querendo ou não, eletrônica e robô quase fazem parte um do outro, mas enfim. Mas ele também traz ferramentas específicas para a robótica e automação de sistemas, né? E essas são as principais ferramentas tecnológicas, né? Vamos dizer, as mais usadas aí no dia a dia de quem gosta de robótica e automação. E aqui, também reforço, existem outras ferramentas, né, pessoal, que fazem parte desse cenário e não estão aqui. Né? A gente estava falando lá atrás de quê? De inteligência artificial. Então inteligência artificial não faz parte da automação robótica de sistemas? Não, claro que não, faz parte, né? É importantíssimo, inclusive, né, para processar todas aquelas informações e dados. Mas em se tratando, né, quando a gente fala dados, aí então a gente vai ver essas ferramentas, o machine learning, o deep learning, o reinforcement learning, né? A otimização também, né? Enfim, existem, o que eu quero dizer é que existem outras ferramentas que não estão aqui, mas fazem parte desse contexto também, mas hoje a gente vai focar mais nessas no contexto robótico, né? E falando de cada uma delas, né? A primeira que nós temos aqui é o Automated Driving Toolbox. O que essa ferramenta faz? O que ela fornece para nós? Essa ferramenta, ela fornece aí algoritmos e também alguns blocos, vamos assim dizer, alguns requisitos, algumas utensílios, itens, ferramentas, né, que você vai ter ali dentro para o quê? Auxiliar no seu projeto, na simulação e no teste de sistemas Adams, tá? E quando o assunto, né, quando o assunto é direção autônoma. Quando a gente pensa em direção autônoma, logo a gente pensa naquele sistema ADAS, que é o que está aqui, né? A gente vê ele muito sendo utilizado para o contexto automotivo, né? E lógico, faz parte desse contexto.
mas ele também pode ser usado em outros cenários, principalmente na robótica também. Aqui, né, a gente abre esse parênteses, né, que essa toolbox ela pode ser aplicada não só na indústria automotiva, mas em robôs que necessitam desse nível de automação, né, de movimento dentro da indústria. Então, assim fica mais fácil, né, a gente pensar na aplicabilidade dessa toolbox dentro desse cenário, né? E essa ferramenta também traz sistemas, né, que já são ali pré-configurados de visão e percepção de sensores. Ela te auxilia também no planejamento do trajeto, no controle do dispositivo, né? Então aqui você tem essas e outras, vamos dizer, coberturas para automação no seu dispositivo, bem como o suporte do hardware in the loop, né? Que é a implementação do código em si, que é muito importante em cada um desses casos, né? Inclusive, é muito importante aqui que as ferramentas que a OpenCAD oferece, pessoal, elas não são ferramentas que você faz tudo bonitinho e tudo fica dentro do seu computador. Não, não faz sentido isso, né? Você tem um cenário ideal, ter cenários que foram testados e simulados dentro do seu computador, mas na prática você não instala isso, na prática você não coloca essa otimização do seu robô de processo, de tarefas, de serviço, na prática, no hardware dele. Não, aqui você consegue fazer isso. Com todas as ferramentas que o OpenCAD oferece, você consegue dar essa ponte, né? Ou seja, você transformar algo virtual em algo real que vai acontecer na prática no seu robô, tá bom? Em todas as ferramentas nós temos isso, né? Às vezes vou estar sendo repetitivo aqui um pouco nisso, né? Mas todas as ferramentas, já de antemão, eu já gostaria de comentar que elas possibilitam isso, tá? Bom, a segunda ferramenta que eu trouxe aqui também, inclusive acho que eu já até falei em outros webinars aqui, é a Robot System Toolbox, né? Essa aqui ela vai fornecer ferramentas e algoritmos já prontos para você o quê? Projetar e implementar o software nos robôs móveis, tá bom? Com isso você vai encontrar também ferramentas que vão auxiliar na verificação de colisão, né? A gente está falando aqui de planejamento de caminho, na geração de trajetórias, na cinemática e na dinâmica do corpo rígido, né, para os robôs móveis. Aqui você também encontra, olha que interessante, bibliotecas de modelos de robôs industriais, né, que já existem no mercado, né, que você pode importar, vamos dizer, importar, visualizar e simular e usar como bloco de referência para o seu modelo, tá? Então, tudo aquilo que o mercado já tem, já existe, né? Você não vai ter que ficar reinventando. Não, você já tem aqui disponível, já tem blocos que fazem isso e você pode estar acrescentando, né? Monitorando, simulando dentro desse ambiente que o MATLAB e o Simulink permitem, tá bom? E essa toolbox também, ela permite que você crie, isso é interessante também, permite que você crie a sua biblioteca para o seu modelo, né? Vamos dizer, o seu novo modelo de robô, né? Que está sendo utilizado todos os blocos disponíveis ali. E que pode ser configurado da maneira que você preferir, pessoal. Tudo aqui é configurado. Então, você já tem um bloco pronto que faz, sei lá, uma análise de controle do seu sistema. Para fazer essa análise de controle, você é necessário alguns inputs, alguns parâmetros que você já tem, né? Então você vai lá, seta esses parâmetros e já vê o resultado na prática, né? Já vê o resultado que vai acontecer no seu modelo e depois você pode aplicar ele se aquilo for interessante para você, se for aquilo que você está buscando, que essa ferramenta, né, possibilita para você, tá? Muito bem. Outra muito importante também, essa que eu comentei, né? Até tem alguns vídeos que nós vamos ver aqui hoje sobre essa ferramenta, né? O AV2Box, ele vai fornecer para vocês também algoritmos, blocos, né? Para auxiliar desde o projeto, olha só,
até a implementação que a gente chama, né, de veículos aéreos não tripulados, né, que são os UAVs. Ou seja, a gente está falando aqui de drones, né? Logo, você pode projetar algoritmos de voo autônomo, né? Missões, a gente chama de missões UAVs, né? Tem também controladores de voo, tudo isso. Essa ferramenta aqui te possibilita a você já encontrar disponível no mercado sistemas prontos para você utilizar e projetar o seu voo do seu sistema para que você tenha total desempenho, ou melhor dizendo, você tenha o melhor desempenho do seu robozinho, né, do seu UAV, do seu drone. E aqui nessa biblioteca também a gente encontra algoritmos de entrega de pacote por meio de drone autônomo, tá? Então já existe coisa sobre isso, né? Existe uma discussão, né? Existem empresas que estão trabalhando nisso hoje, né? Entrega por drones, e o MATLAB Simulink já tem essas ideias, esse pacote dentro dessas toolbox, tá? E dentre outras diretrizes importantes para realizar aí vamos dizer, um voo, né, em um veículo não tripulado, tá bom? Tudo isso você encontra aqui nesse sisteminha também, nessa toolbox. E o Navigation Toolbox? Alguns já ouviram falar dessa ferramenta, né? Mas às vezes falta a gente entender um pouquinho o que ela faz, né? O que ela oferece para nós. Bom, essa ferramenta aqui ela vai possibilitar que você use também ali algoritmos, né, de análise para planejamento de movimento. A gente está falando aqui também de um help, né, de um auxílio para você na localização, no mapeamento simultâneos ali, né, que existe até um termo para isso, se não me engano, o SLAM, e também a navegação de qualquer dispositivo. Tudo isso você encontra aqui disponível, já encontra pacotes, já encontra blocos dentro desse Navigation Toolbox. Você também pode criar representações de mapas 2D e 3D, tá? Gerar mapas usando os algoritmos, visualizar dados, sensores, IMU, né, GPS, codificador de rota, ajustar filtros para estimar a posição de vários sensores, né? Fazer com que esse sisteminha, né, por exemplo, aqui, encontre a melhor rota de acordo com o destino que você está pondo para ele, né? Qual que é a melhor rota que ele pode fazer. Então, enfim, ele já existem muitas configurações disponíveis dentro dessa toolbox que você pode estar utilizando e que você pode estar implementando no seu modelo e conseguindo resultados promissores com isso, tá bom? E olha só, temos também o ROS Toolbox, né? Essa sigla ela vem do Robotic Operating System, que é um sistema operacional robótico, né? Onde a principal funcionalidade aqui dessa toolbox é o quê? Fazer uma conexão, conectar o MATLAB Simulink com o sistema operacional do seu robô. Simples e fácil, que é o que essa toolbox faz, tá? Então ela conecta o MATLAB Simulink com o sistema operacional do robô já existente, né? Essa toolbox você também pode projetar, né, uma rede que a gente chama de rede de nós, ROS, e combinar com outras redes de ROS já existentes, né? Ele permite toda essa versatilidade também dentro dessa toolbox, tá? Então, ou seja, não importa só você ter aquilo que a gente comentou, né? Não importa só você ter uma ferramenta que não esteja em sintonia com o mercado, né? Você precisa ter ferramentas que você vá utilizar no mercado, inclusive já tenha a comunicação, né, com aquilo que o mercado já apresenta, e você consegue isso com as ferramentas que o PCAD oferece, que são aí o MATLAB e Simulink, tá? Muito bem. Outra ferramenta, a gente está abrindo a caixa de Pandora aqui, né? Tem tanta ferramenta, né? Tem tanta coisa aqui. Mais uma aqui é o Sensor Fuser and Tracking Toolbox, e essa é usada quando você precisa, de novo, né? Aquela trilogia que a gente fala aqui, projetar, simular e testar,
sistemas que fundem dados de vários sensores, tá? Para manter aí o que a gente chama de um equilíbrio de funcionamento, né? Toda essa parte de, eu diria que tem muito a ver também com o sistema de controle de toda essa conexão de sensores que vai existir ali no seu robô, né? Robôs, máquinas, tudo, muitas delas têm sensores, né? Esses sensores precisam ser testados, simulados, projetados, e isso você consegue fazer aqui dentro dessa toolbox, tá? Com essa toolbox também você pode rastrear objetos, né? Desenvolver sensores, né, de vigilância de sistemas autônomos, incluindo aí vários sensores, né? Seja com aplicação aérea, espacial, terrestre, marítima, é muito utilizado também, tá? Subaquáticos, enfim. Você consegue estar utilizando isso e adaptando essa toolbox para estar realizando esse tipo de trabalho, ok? Olha só, não acabou não. Tem mais uma aqui, inclusive essa aqui eu já falei em outros webinars também, né? Essa ferramenta, pessoal, o Roadrunner, ela funciona, né, como um editor interativo que permite que você projete ali cenas 3D para simular e testar sistemas de direção autônomas, né? Então imagine só, você tem um sistema em que você precise simular uma estrada, né? E você quer que o seu sensor ele capite essa estrada, capite a faixa, capite a mudança de faixa, né? Capte ali a direção direita e esquerda, né? Para onde a estrada está indo, se tem uma curva, se não tem. Mas como é que você faz essa conexão imediata com aquele modelo que você está projetando? Ah, eu vou lá, eu gravo o percurso e jogo no meu sistema? Não, você já constrói ou você importa esse sistema, esse seu percurso aqui, né? E a câmera, o sensor, já vai entender que aquilo ali é como se fosse, né, entre aspas, o que está acontecendo na prática e vai atuar e você vai ver se ele está atuando de maneira correta, tá? Então percebam, você consegue personalizar as cenas da estrada, criando sinais e marcações de trânsito específicos da região, né? Tudo isso aqui dentro, né? Você não precisa pegar isso na prática, pegar uma placa e colocar aqui dentro. Não, isso aqui já existe aqui dentro. Inclusive, já existem centenas de placas, centenas de pedestres, animais, que você precise que o sistema autônomo perceba e identifique e ao mesmo tempo, vamos dizer, crie uma operação, crie um tipo de tarefa. Ele pare, né? Ele desvie. Então, você consegue fazer isso, né? Utilizando o Roadrunner para não só importar, né? Mas também exportar redes rodoviárias usando aí todo esse recurso disponível nessa ferramenta. Que, inclusive, a gente pode até citar aqui também, ela é uma ferramenta para você utilizar de maneira mais rápida e intuitiva, tá? Você vai ali, constrói esse cenário, já aplica esse cenário no seu modelo e já vê a resposta dele, tá bom? Então, são todas essas ferramentas tecnológicas que a OpenCAD oferece em todos esses sistemas que eu comentei que são aí aplicados para a robótica e automação. E o mais interessante, pessoal, é que a OpenCAD, haja vista todas essas ferramentas, né? Boa parte delas são utilizadas, né, na indústria, por empresas, mas o que a OpenCAD está percebendo é que o setor agro precisa também de ferramentas robustas como essa, tá? E é justamente essa implementação robótica que a OpenCAD hoje oferece soluções robóticas para o setor agro. E o que seria isso, né? Para quem não sabe, pessoal, olha só que interessante aqui. Existe uma falta de rastreabilidade individual de proteína animal que acaba sendo aí um dos gargalos, um dos desafios do setor agropecuário, né? Por quê? Porque ocorrem diversas perdas dos animais devido a doenças, devido à falta de monitoramento, o animalzinho se perdeu no meio do caminho,
que são necessários resolver e que no final, né, causam um prejuízo tremendo aí para o agricultor, né, para o agropecuário ali. E a OpenCAD oferece aí tecnologias necessárias, vamos assim dizer, né, que vai desde a implementação das tags, que são esses, vamos dizer, esses brinquinhos aqui dos animais, até o monitoramento por robôs e adição de inteligência artificial nas diretrizes de manejo, né, a fim de não só, aqui nesse caso, né, o suinocultor ter a previsibilidade do ganho, como também conseguir, no final, né, otimizar a sua produção animal. E se a gente pegar, né, o fato, né, do suinocultor tem à disposição essa rastreabilidade individual da proteína animal, isso possibilita, né, um ganho de valor no mercado, justamente porque você tem toda essa certificação de qualidade da carne suína, tá? Isso, querendo ou não, aumenta o valor da carne, isso aumenta a percepção do cliente, né, da qualidade final do produto, da proteína animal, e que você colhe os frutos no final, dando todo esse lucro. Mas esse aqui é um adendo, né, que eu coloco aqui para vocês. Se vocês querem saber mais detalhes sobre isso, aponte o seu celular para esse QR Code que está aí na tela. Eu vou pedir para o Pedro também mandar aí um link, né, com os destinos, né, com os detalhes dessa aplicabilidade que a OpenCAD traz, dessa solução que a OpenCAD traz para o setor agro, ok? E qualquer dúvida, né, obviamente, vocês podem entrar em contato conosco aqui também. Ele também vai compartilhar com vocês um link, né, que é muito importante sobre alguns dos sistemas, né, autônomos que eu comentei aqui. E para vocês terem mais detalhes também, é importante, eu gostaria de compartilhar com vocês este item, tá bom? Muito bem. E o que vem agora, né? Temos agora as aplicações no software, né? Vou mostrar aqui um pouquinho, né? O caminho para você chegar, para você conhecer essas ferramentas que eu comentei aqui com vocês, tá bom? Só que antes eu quero aqui ressaltar, tá? Que toda a parte robótica, toda a parte autônoma do MATLAB, do Simulink ali, eles trazem soluções para diferentes robôs, vamos assim dizer, né? Então nós estamos falando aqui, pessoal, dos drones, né? Como você sabe, os UAVs, né? Que são esses veículos não tripuláveis. Temos também a direção autônoma, né? Nós sabemos aí que os veículos eles estão cada vez mais sensorizados, vamos dizer, e isso possibilita a automação veicular, né? Querendo ou não, o Adams, né? Ele tem ele tem todo esse objetivo, né? E parte dessa tecnologia, né, do carro, por exemplo, que ele estacione sozinho, que ele dirija sozinho por uma determinada via, por uma determinada rodovia, vem desses sistemas, né, vem dessa direção autônoma, que é muito importante e que também é uma tendência, né, apesar de aqui no Brasil isso ser aos poucos, né, mas em muitos países isso já é bem utilizado também, tá? Pelo menos parte disso já é bem utilizado. E temos a aplicação também de braços robóticos, que traz aí uma vasta aplicação industrial, que a gente já viu vários desses robozinhos aqui na indústria, né? Principalmente indústrias, as montadoras, né? E temos para veículos terrestres autônomos também, né? A gente chama aí dos AGVs, que se movem em qualquer ambiente, seja ele com obstáculo ou não, tá? Então, para isso, você encontra soluções para esses casos específicos. Você encontra soluções dentro das ferramentas do MATLAB Simulink, ok? E olha só, vamos então falar um pouquinho aqui, né, das toolbox que eu comentei com vocês, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos dessas toolbox. Mas, de novo, pessoal, não vou entrar aqui em detalhes técnicos, pois não é esse o nosso foco aqui hoje, tá? Deixa eu só sair aqui. Lembrando a vocês, né, que vocês conseguem
ver os exemplos, né, ver todas essas demos, a gente chama aqui de Model-Based Design, que são exemplos já testados, consolidados e validados que vocês podem utilizar para construir o projeto de vocês, né? Vocês podem fazer em cima daquele modelo. Às vezes aquele modelo já é praticamente o que você precisa, é só alteração dos parâmetros de entrada e você já tem a resposta que você quer, né? Enfim, você pode estar utilizando esses modelos, você pode estar utilizando esses MBDs que a gente comenta aqui, né? Que são os Model Based Designs. Muito bem. Para eu chegar nesse help, nessas ferramentas, né? Acho que você já viu, já sabe, eu vou aqui no help do MATLAB, ele já abre para mim todas as ferramentas disponíveis, né? As aplicações do MATLAB e do Simulink aqui estão disponíveis nessa aba. E se eu entrar aqui no Robotic and Autonomous System, ele já abre essa aba para mim, onde vai ter todas aquelas ferramentas que eu comentei com vocês ali, tá? E se eu entro aqui em exemplos, aí sim eu entro nos Model-Based Designs da vida, né? Que são esses exemplos muito bem utilizados pela indústria, pelo mercado, para a solução de desafios, de problemas que já existem, tá bom? Isso tudo aqui, pessoal, é importante também porque às vezes a gente pensa, né, putz, tá bom, isso me interessa tanto, mas eu vou ter que apanhar muito, né, para fazer tudo isso do zero e conseguir utilizar recursos tão avançados como esse, né? Mas não, muito desses problemas, desses desafios do setor robótico e autônomo, vamos dizer, desses sistemas, já estão aqui, pessoal. Já estão disponíveis nesses Model-Based Designs, que vocês podem estar utilizando, ok? Então, e não só, né, professor Eduardo, eu gostaria de saber mais sobre uma determinada toolbox e gostaria de ter mais informações, mas eu não tenho aqui comigo o MATLAB Simulink. Não tem problema, tudo isso que vocês estão vendo aqui, inclusive até mais coisas, já tem no site da Mathworks aqui, ó, disponível. Vocês conseguem ter acesso a toda essa documentação dos exemplos que eu vou estar, algum deles, né, eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá bom? Então, olha só, aqui, né, eu estou dentro dos Model-Based Designs, ou seja, dos exemplos de todos as toolboxes, tá? É onde ele vai classificando aqui, né? Então, com relação à toolbox de Automated Driving Toolbox, a gente tem todos esses exemplos, né? Todos eles começam com Get Start, né? Ou seja, para você tá explorando e vendo esses exemplos de maneira mais simples, mais fácil, mais intuitiva, tá? Todos eles aqui, ó, disponíveis, né? Tudo que está aqui, pessoal, que está no help aqui, mas eu vou passar aqui, que é bom que vocês, depois eu vou pedir para o Pedro compartilhar esse link com vocês, que é realmente todo esse help, né, que está disponível aí para vocês lerem e aprenderem mais sobre. Então nós temos simulações de cenários, né? Também não vou estender tanto aqui, tem muita coisa aqui, né? Mas, por exemplo, aqui a gente já vê, né, algumas aplicações dessa ferramenta em conjunto com o Roadrunner, tá? Olha só. Detection Tracking, né, que faz parte daquela ferramenta também do Sensor Fusion Tracking Toolbox, que eu comentei com vocês, né? Aqui, ó. Então, você tem aqui, olha só, a identificação de objetos, né? A identificação de todo o ambiente, né, que está no seu sistema. Então, isso é muito importante. Você quer um sistema autônomo, né? Seja na rua, né? A gente está falando aqui na rua, mas isso aqui também é importante no chão da fábrica. Você tem que identificar ali pessoas, você tem que identificar se ali tem uma máquina, se ali tem uma parede, se ali tem uma coluna, não sei. Então, isso também é muito importante para um sistema automotivo, para um sistema de automação industrial, perdão. Isso também é muito importante, né? Localização, mapeamento, né? Deixa eu ver aqui. Aqui ele traz algumas aplicações desse tipo de ferramenta. E aqui ele já começa com a outra ferramenta que eu comentei com vocês, o Robot System Toolbox, né? Trazendo aí toda a parte robótica
né, braços, exemplos dele pegando o objeto, fazendo a trajetória desse objeto para colocar em um recipiente, né, colocar em algum local específico. Toda essa movimentação, toda essa manipulação robótica, já existem modelos prontos aqui dentro, pessoal. Querendo ou não, isso também pode ser entendido como um braço robótico, né? Essa não é caçamba, né? Mas esse braço que existe em tratores, ele pode ser, essa escavadeira, ela pode ser utilizada também em diversos cenários, né? Para você estar otimizando, manipulando esse sistema, né? Fazendo o controle da movimentação dele. Temos também algoritmos, né, para robôs móveis, né, que é todo esse trajeto otimizado que eu estava comentando com vocês em um determinado ambiente, né. Enfim, tem vários outros exemplos aqui, né, pessoal, que Navigation Toolbox, outra ferramenta que eu comentei com vocês, e querendo ou não, às vezes muitos desses, você pega um exemplo aqui de Model-Based Design, que ele vai abordar às vezes não só uma, mas outras toolboxes também, tá? Enfim, eu vou pedir para o Pedro compartilhar com vocês o link aí de justamente desse help, onde vocês vão ter disponível, né, toda essa documentação para vocês verem, identificarem esses model-based designs que a gente está comentando aqui, tá? E de novo, né? Vamos supor que esse modelo aqui é interessante para mim, então eu quero saber mais dele. Eu abro ele aqui e eu tenho tudo documentado, tudo explicado, né? Desse meu modelo, como ele foi feito, os códigos que foram feitos, foram utilizados, o que ele traz para mim de resposta, se aquilo ali é interessante para mim ou não, né? Como eu posso estar utilizando, o que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho que colocar de entrada, né? Para eu estar analisando esse meu sistema, enfim. Vocês têm toda a referência, né? O que eu gosto de falar desses model-based design aqui é que a gente encontra tudo à mão, né? Nenhuma coisa aqui é uma caixinha preta, né? Para você estar utilizando, tá? Muito bem, pessoal. E além disso, eu gostaria de compartilhar com vocês também alguns vídeos. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Olha só. Alguns vídeos de algumas toolboxes, né? Na parte, olha só, de aquisição de dados, existem diversos exemplos, pessoal. Alguns desses aqui estão lá também. Esse aqui é um, né, que o robô ele se move e olha só, ao trasladar, ele já vai reconhecendo o ambiente e vai mapeando ele. Olha só que interessante. Isso, querendo ou não, né? Se a gente está falando aí de automação de movimento, né? Em regiões maiores, que precisam ser monitoradas, que precisam ser acompanhadas, né? Com alguns detalhes. Isso aqui é muito interessante também, né? Por você fazer todo esse reconhecimento e mapeamento do seu local, né? Olha só, outra ferramenta que ele traz aqui também. Para o AV Toolbox, olha só os exemplos que eu tenho. Esse aqui, né? Não só a interface já ajuda, né? O usuário ele tem aqui informações do voo, a altura, né? As coordenadas e enfim, nessa simulação aqui a gente tem o ambiente virtual, né? Todo idealizado, obviamente que utilizando aquelas ferramentas que eu comentei com vocês do Roadrunner, né? Para toda essa ambientação, identificação de objetos, né? Isso é muito importante também você ter disponível, tá? E olha só, exemplos também dele seguindo, né, o segundo exemplo aqui do AV, né? Vemos o drone que identifica um objeto na mão do usuário ali e ele segue esse objeto com, vamos dizer, com uma certa distância, né? Para identificação, para identificar, vamos dizer, uma superfície, algum indivíduo, algum problema, né? Ele identifica e ele vai monitorando todo esse meu objeto, tá? É bem interessante também. E ele faz essa identificação, se vocês viram ali, né?
ela está sendo, mostra aqui, ó, monitorada full time, né? Que é o que o rapaz mostrou aqui no computador dele, olha lá, ó, utilizando as ferramentas MATLAB Simulink, tá? Além dessa, né? Neste exemplo aqui nós utilizamos, né, a toolbox do Robot System, onde foi feita uma modelagem, né, simulação de identificação de movimento do transporte com obstáculo. Então, primeiro o robô identifica o objeto, depois ele transporta de acordo com a trajetória traçada sem obstáculos, e por fim, né, a percepção de contato, ele deixa o objeto lá. E toda essa movimentação feita no ambiente virtual foi passada para o real, né? Como vocês estão vendo aqui. Então, assim, isso é aquilo que eu comentei, né? Você não é só interessante você ver o resultado acontecendo que você quer no seu ambiente virtual. Você tem que trazer ele para o prático, você tem que trazer ele para o seu sistema real, para o seu sistema operacional do robô, né? E como é que você faz isso? Utilizando as ferramentas do MATLAB Simulink, que são as oferecidas aqui pela OpenCAD, tá? O outro exemplo aqui que eu trouxe é este aqui, né, onde, utilizando essa mesma toolbox, né, o robô ele interage ali com o ambiente em si, interage com o ser humano, né? O que ele faz quando tem um anteparo, quando ele tem alguma movimentação externa a ele, né? Dependendo do ambiente, ele pode esbarrar em um ser humano. Então, para não machucar, você quer que ele atue de uma determinada maneira. E essa maneira você consegue simular e testar dentro das ferramentas do MATLAB Simulink. Ok? E para fechar, né, amarrando aqui as ideias, eu trouxe aqui um dos cases de sucesso. Sempre é dada essa dúvida aqui, né? O pessoal pergunta quais são as empresas que utilizam isso, quais são as indústrias que a OpenCAD está atuando, né, no mercado. Aqui eu trouxe apenas alguma delas, pessoal, algum dos nossos clientes, né? E o mais interessante é que eu sempre destaco aqui, nós atendemos não só um setor específico, aqui a gente está falando do setor industrial, vamos assim dizer, né? Para estar utilizando aí as ferramentas da robótica, mas não, a gente está falando aqui do setor automotivo, da aviação, do setor financeiro, da geração de energia, do setor óleo e gás, dentre outros, né? E não só esses, mas também a universidade e institutos de pesquisa tecnológicos estão também conosco, né? Estão utilizando as ferramentas da OpenCAD justamente por trazer toda essa robustez que o mercado oferece, que o mercado tem que ter, né? E ao mesmo tempo está utilizando para a atualização do mercado com ferramentas de ponta, né? Não adianta você ter ferramentas que o mercado não utiliza, né? Não, ele utiliza, então a universidade tem que acompanhar junto, tem que andar junto. Então, elas também, aqui não estão todas, tá? Existem outras também, mas elas também estão utilizando as nossas ferramentas, ok? Para a atualização, né, do estudante e também, né, para a capacitação dele para o mercado. Para fechar aqui rapidinho, o case de sucesso que eu trouxe, né, é um dos cases onde essa empresa, né, a Arnamix, se não me engano, que é uma empresa eslovênia, ela desenvolve sistemas e a parte mecatrônica para drones e outros equipamentos robóticos. E ela chegou com o seguinte desafio, né? Essa empresa tinha que projetar e desenvolver um sistema de movimento de câmera aérea não tripulada, ou seja, o AV, para filmagem aérea de curto alcance, né? Então você tinha que fazer todo esse movimento. A solução aqui, obviamente, foi utilizar as ferramentas MATLAB Simulink, né? Todas aquelas envolvidas, câmeras. Então aqui a gente está falando de várias ferramentas aqui. A gente está falando de Roadrunner, a gente está falando de Navigation Toolbox, a gente está falando de Sensor Fusion, a gente está falando do AV Toolbox, né? Tudo isso utilizado dentro dessa dinâmica, né, desse projeto.
E o resultado final disso, né, obviamente, que a gente pode estar falando aqui, o time to market foi reduzido, principalmente graças à metodologia do Model-Based Design, que são todos aqueles exemplos que eu comentei com vocês. De novo, pessoal, vocês, muitos casos, às vezes 90% dos casos, vocês já encontram soluções prontas dentro desses Model-Based Designs que eu estou comentando com vocês, tá? Então, isso auxilia bastante, né, nesse time to market, redução desse tempo. Anomalias de voos foram resolvidas, né, ou seja, estas foram testadas e resolvidas precocemente, né, antevêm os problemas de voo graças às ferramentas utilizadas do MATLAB Simulink, né. E temos também o tempo de depuração reduzido, né, ou seja, a redução dos erros, né, por meio da simulação possibilitou aí que semanas de testes fossem reduzidos em horas, pessoal. Isso que é muito importante também. E esse videozinho, para fechar, que eu trouxe aqui, né, ele ilustra um pouco do que um drone, né, com um simples voo ali, que esse simples robô que nós temos, ele pode fazer e te auxiliar em vários cenários, né? Nesse caso aqui, né, ele vai mostrar, ele vai levantar voo ali. Nós temos uma mineradora, né, que precisa mensurar, olha só, esse terreno, essa quantidade de minério que ela tem aqui, se eu não me engano. E, querendo ou não, esse material, né, esse minério, ele está em constante mudança. E para isso, o drone, ele voa e capta as imagens e traz, com apenas alguns cliques, que é o que ele vai mostrar aqui. Olha só, vai monitorar a região. Olha só, o drone vai mudar, monitora a região e com alguns cliques ele consegue pegar o volume de material que ele tem naquele espaço, né? Ou seja, com as ferramentas certas aplicadas no drone, por exemplo, você consegue mapear, você consegue ter todo a versatilidade que as ferramentas do OpenCAD oferecem, né? Muito bem. Pessoal, deixa eu retornar aqui. Vou pedir até para o Pedro compartilhar com vocês alguns links aí também sobre alguns outros cases, né, que nós temos aqui da OpenCAD e que é interessante também compartilhar com vocês, que esse aqui, né, é um case muito interessante também, que as ferramentas são as mesmas que a gente oferece aqui, mas que traz esse pensamento simples e ao mesmo tempo tão importante que é estar utilizando as ferramentas certas para trazer aquilo que a gente precisa na prática, né? Você vê ali, precisava mensurar aquela quantidade de material e com um voo simples do drone, desde que esse drone tenha ali as ferramentas corretas, foi possível mensurar isso, né? Aqui eu agradeço muito a atenção de vocês, eu espero que tenham gostado desse conteúdo e entendido o assunto. Na OpenCAD, ela, como vocês estão vendo aí, ela traz soluções diversas soluções, vamos dizer, né? Diversas ferramentas para a parte robótica, para a parte de drones, para a parte de braços robóticos, né? Da direção autônoma e toda essa ideia, né? Que a gente está comentando aqui. Lembro vocês também que nós estamos nas redes sociais, né? Estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, né? E no YouTube, obviamente. E esse vídeo, inclusive, vai lá para o YouTube. Se gostou dele, depois dá uma passada lá, curte, comenta, compartilha com mais pessoas, né? Que isso é muito importante para nós. E, lógico, não deixem de acessar aqui o Watson, que está no TikTok fazendo diversos vídeos. Ele é o nosso head de inovação, trazendo conteúdos rápidos e precisos sobre tecnologia. Então, se você quer ficar atualizado, se você quer entender, às vezes, como funciona um determinado componente, vai lá no canal, no nosso canal no TikTok, aponta o seu celular para esse QR Code que você vai ter essas e outras informações, ok? Agradeço mais uma vez a sua participação, né, em mais esse webinar da OpenCAD. Excelente dia para vocês, forte abraço e até a próxima.